Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do 15 ao 21. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Apenas esse pequeno trecho. Como nós bem sabemos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta extremamente atual e necessária para a igreja em nossos dias, né? Paulo, ele se concentra nessa carta em duas partes. A primeira parte, Paulo, ele se concentra naquilo que Cristo fez, naquilo que Jesus fez por meio do seu Espírito, né? Paulo, ele se concentra no que Deus fez por Cristo, na primeira parte. E na segunda parte, Paulo concentra os seus escritos aos cristãos, aos que pertencem à igreja em Éfeso, para que aquela igreja pudesse ser edificada sobre as palavras de Paulo acerca de Cristo, para que ela possa testificar a Deus em meio a uma sociedade caída. Então, a carta de Paulo aos Efésios vai possuir essas duas faces, né? A primeira apresentando aquilo que Cristo fez, a obra de Cristo, aquilo que Deus fez por meio de Cristo. E a segunda parte, aquilo que compete a nós, entendendo a obra de Cristo, fazermos em meio à sociedade, a uma sociedade caída. Então, irmãos, Paulo vai tratar sobre algumas questões, e uma dessas questões é que ele sempre vai utilizar uma expressão que é a expressão em Cristo. Paulo sempre vai usar essa expressão nessa carta. Se nós formos ler, né, ela inteira, nós vamos perceber sempre essa expressão presente em Cristo, que vai nos trazer a ideia de que nós estamos unidos a Cristo pela fé. E que se nós estamos unidos a Cristo pela fé, nós compartilhamos daquilo que Cristo fez. E uma das implicações disso é o fato de que em Cristo, já que nós estamos unidos a Ele, compartilhamos tudo aquilo que Ele fez, nós temos reconciliação com Deus. Cristo, Ele como sacrifício, Ele reconcilia Deus com os homens. E aqueles que estão em Cristo estão em paz com Deus. E além disso, estão em paz uns com os outros, né? Algumas vezes eu já pude falar isso aqui na igreja, que uma das questões que o pecado afetou não é apenas o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento uns com os outros, além do nosso relacionamento com a criação, né? Com a natureza e tudo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. E existem algumas implicações dessa obra de Cristo na cruz na vida prática da igreja. Paulo vai linkar nessa carta aos Efésios que o conhecimento sobre o que Deus fez no mundo gera no homem um novo sentido e um novo modo de vida. Quando nós conhecemos aquilo que Deus fez, isso gera em nosso coração um novo sentido de vida e um novo modo de vida. Isso nos leva a lutar pela graça contra as nossas próprias práticas pecaminosas.
O homem ele só consegue lutar contra suas próprias práticas pecaminosas à medida que ele conhece aquilo que Deus fez, aquilo que Deus revelou. É isso que Paulo vai linkar nessa introdução à carta. Nós temos um problema nessa carta que leva Paulo a escrever. Nós sabemos que talvez essa carta não seja endereçada somente a Éfeso, mas uma carta geral que iria ser comunicada às demais igrejas na região da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Então Paulo ele escreve essa carta, talvez essa carta seja uma carta geral às igrejas da Ásia Menor, né? E o fragmento de carta que foi encontrada foi aos Efésios. E tinha um problema naquela região da Ásia Menor. O problema é que Paulo ele sabia que os cristãos estavam próximos de serem perseguidos pela sinagoga, quanto pelo império. Eu tenho pregado em Marcos e eu tenho falado muito do desgaste que Jesus estava tendo com os líderes da sinagoga, né? Com os líderes do sinédrio, daquele conselho de fariseus que fiscalizavam o culto na sociedade. Então, esse desgaste começa por Cristo, ele vai aumentando à medida que o cristianismo começa a se propagar, a crescer, e Paulo, ele tinha noção de que os cristãos estavam próximos de uma perseguição iminente e que eles teriam uma necessidade de serem abastecidos com a palavra e de testemunharem na sociedade acerca da mensagem do Evangelho. Então, essa era a missão principal de Paulo, encorajar aqueles irmãos para que eles pudessem testemunhar na sociedade acerca do Evangelho. E Paulo, ele utiliza dessas duas partes que eu apresentei para mostrar que o nosso conhecimento sobre Deus, ele se revela naquilo que nós fazemos, em que nós nos comportamos. Nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela é pela graça de Deus. Essa é uma mensagem que nunca pode fugir da nossa mente, que a salvação é pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Então, se a salvação é pela graça de Deus, nada do que fazemos e nada do que temos e nem o que podemos oferecer a Deus pode nos salvar do juízo. Deus concede o perdão, Ele concede o perdão mediante a Cristo, mediante a sua vontade, não mediante aquilo que o homem apresenta. Isso é algo que nós temos, né, como verdade suprema. Mas, irmãos, existe uma implicação dessa salvação. A implicação dessa salvação na vida de um salvo, de um cristão, se revela na sua prática de vida. Não é aquilo que você faz que te salva, mas aqueles que são salvos, eles revelam essa salvação em sua prática de vida. É isso que Paulo está tentando unir aqui, né? Ou seja, a ação vertical de Deus em salvar um homem tem uma implicação na ação horizontal nas relações humanas. Hoje, eu já disse isso aqui algumas vezes, nós vivemos um tempo de intolerância. Nós não toleramos aquilo que é verdade, nós queremos sempre relativizar as verdades. A sociedade nossa está cansada de verdades, para ela tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Mas, irmãos, o Evangelho, ele é a verdade, e ele é aquilo de mais valioso que a igreja tem. E hoje, naquele tempo, o Evangelho estava e está sendo atacado ferozmente. Naquele tempo existia o judaísmo normal e o judaísmo místico, que atacavam o Evangelho de Cristo, colocando sobre o povo fardos
que distorcem o Evangelho. Hoje, da mesma forma, existem as muitas teorias, os muitos discursos e ideologias que de alguma forma atacam a verdade do Evangelho. E nós, como estamos num mundo que é averso ao Evangelho, precisamos estar bem firmados, fundamentados. Nós podemos ver que a nossa sociedade possui um discurso leve, aparentemente sutil, que contrapõe a maneira como nós, como cristãos, decidimos viver. Da mesma forma, naquela sociedade que Paulo escreve. E nós sabemos que hoje, irmãos, a nossa sociedade, ela é contrária às nossas verdades. Ela é ideologicamente anticristã. Ou seja, a cultura, os conceitos e os valores da nossa sociedade, elas distorcem aquilo que para nós é bíblico, aquilo que para nós é verdade e que é vontade de Deus. E ao mesmo tempo, a nossa sociedade a todo momento tenta reduzir o nosso pensamento cristão. É nesse contexto que nós estamos inseridos, é nesse contexto parecido que Paulo estava inserido. Paulo, naquele tempo, ele poderia estar eminentemente à beira de uma guerra que o levaria à morte, como alguns historiadores relatam, por causa da sua mensagem, da mensagem do Evangelho. Paulo, segundo alguns historiadores, havia sido morto por conta da mensagem do Evangelho. Nós hoje vivemos uma guerra parecida, mas uma guerra do intelecto, uma guerra do pensamento, que muitos de nós, talvez ainda não somos mortos por espadas, por fogueiras, como naquele contexto, mas somos mortos intelectualmente, somos mortos psicologicamente por causa da nossa fé. Estamos passivos a isso. Nós estamos a todo momento travando batalhas no campo da discussão. E se nós não estivermos bem fundamentados na palavra do Senhor, nós não vamos sair vitoriosos. Por isso Paulo entende que a igreja, ela precisa compreender esse caos que existe na sociedade contra o Evangelho. Por isso que nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que nós precisamos aprender a comunicar a nossa fé. Mas primeiro, para aprender a comunicar a nossa fé, precisamos aprender sobre a nossa fé. Precisamos defender a nossa fé diante da sociedade. O problema é que muitas vezes nós nos isolamos. Mas a palavra de Deus, ela nos chama para fora, para levarmos a nossa fé para fora das quatro paredes. Paulo, ele começa esse capítulo, no primeiro versículo, escrevendo: sede, pois, imitadores de Deus. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Em Gálatas 4:19, Paulo vai dizer: Cristo seja formado em vós. Em Filipenses 2:5, ele vai dizer que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo. E Cristo, irmãos, como nós bem conhecemos e falamos durante o Evangelho de Marcos, ele começa o ministério dele na sinagoga, ensinando na sinagoga. Mas a sinagoga fica pequena para ele. Ele sai ao mundo pregando a sua mensagem, dando uma nova interpretação ao mundo, dando uma nova interpretação à religião. E da mesma forma é a igreja, somos nós. Somos chamados para ser imitadores de Cristo. A igreja, as quatro paredes do salão, ela não pode conter a nossa mensagem. Precisamos ir em meio à sociedade testemunhar o Evangelho de Cristo. E essa parece ser a principal causa que Paulo escreve à igreja, para animar, encorajar a igreja a testemunhar esse Evangelho, mesmo diante da iminente perseguição,
mesmo diante das possíveis mortes que muitos cristãos haveriam de morrer pelo império, pela sinagoga, por causa da sua mensagem. Mas Paulo, acima de tudo, ele quer nos encorajar a ir. Versículo 15, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Existem aqui algumas orientações de Paulo que eu quero chamar a sua atenção para que possamos refletir nelas. A primeira atitude do cristão é não andar como tolo, é ser sábio. Na vida, irmãos, nós precisamos ser sábios em muitas situações. O problema é que nós muitas vezes buscamos inteligência, buscamos habilidades, buscamos capacidades, mas não buscamos a sabedoria. Os homens, eles têm buscado inteligência, eles têm buscado se capacitar, mas nem sempre se preocupam com aquilo que é mais importante, que é a busca pela verdadeira sabedoria. E essa sabedoria que Paulo está falando é o que nos leva a uma vida cristã saudável. Mas eu disse que os homens, eles não têm buscado, nem sempre buscam a verdadeira sabedoria. E existe um porquê, existe uma explicação sobre o porquê que os homens, eles não enxergam essa verdadeira sabedoria. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 20 e 21, e 1 Coríntios 2, 14, que o homem sem Cristo está impossibilitado de conhecer, que o mundo, na verdade, está impossibilitado de conhecer a verdadeira sabedoria. Paulo vai dizer que somente em Cristo o homem pode andar prudentemente. Cristo é a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1. Então, irmãos, se a nossa primeira atitude como cristão diante da sociedade é andar em sabedoria pressupõe conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo para que possamos andar em sabedoria. Com isso, irmãos, Paulo entende que a sabedoria, ela se refere a compreender a vontade do Senhor, versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para andar sábio, precisamos conhecer Cristo e, consequentemente, precisamos compreender a vontade do Senhor. Quando compreendemos Cristo, compreendemos a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus, ela é expressa plenamente na pessoa de Cristo, e a partir de Cristo nós vivemos os nossos dias. Paulo está dizendo para nós, irmãos, que nós não vivemos os nossos dias a partir das nossas soluções intelectuais, a partir das nossas resoluções intelectuais, a partir de soluções humanas, a partir de soluções filosóficas. Paulo, ele escreve: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo escreve aos Colossenses que essa sabedoria está ligada a um entendimento espiritual. E entendimento espiritual aqui quer dizer entendimento dado pelo Espírito. E é a partir desse entendimento dado pelo Espírito, mediante o conhecimento sobre Cristo, que é a expressão exata da vontade de Deus, que nós vivemos os nossos dias, que nós tomamos as nossas decisões. Ou seja, irmãos, isso é ter a mente de Cristo. Isso é ter a mente de Cristo, como Paulo desenvolve em Filipenses. E é necessário lembrar que Paulo, ele está escrevendo essa carta envolto de uma cultura culta, de uma cultura extremamente inteligente. A cultura grega, a religião judaica, são culturas extremamente cultas. Mas Paulo,
diante dessa cultura extremamente culta, ele aponta para Cristo como uma fonte no qual o homem se abastece para viver a sua vida de forma sábia. Existiam vários sábios na época, existiam vários religiosos, filósofos, grandes filósofos, mas Paulo ele enxerga em Cristo. Hoje, olhamos para tanta gente, para aquilo que muitas pessoas têm falado, buscando compreender nelas as verdades que guiarão o nosso coração. Mas a palavra de Deus nos adverte para que possamos olhar para Cristo. Se nós queremos testemunhar a nossa fé, se nós queremos viver uma vida cristã saudável em meio a uma sociedade em caos, nós devemos olhar para Jesus e compreender em Jesus a fonte da nossa sabedoria. À medida que conhecemos a Ele, nos tornamos mais sábios, mais imitadores, mais parecidos. Por isso que Paulo ele utiliza aqui uma palavra, um verbo que é andar. E esse verbo ele se torna chave nesse texto, porque o conhecimento sobre Cristo vai além de um conhecimento intelectual. Naquele tempo, os discípulos eles tinham como hábito sentar em uma cadeira enquanto o mestre estava em pé ensinando. Mas Paulo fala que nós precisamos andar, é caminhar com Cristo. Não é apenas sentar num banco de igreja e ouvir o pastor, o pregador ou o professor de escola bíblica dominical falando. Não é apenas estar todos os dias ouvindo uma mensagem, ouvindo mensagens no YouTube, mas é caminhar com Cristo, é tornar esse conhecimento um conhecimento prático, um conhecimento diário. O discípulo de Cristo, ele não é identificado pelo simples fato de sentar e ouvir, mas ele é identificado pela sua comunicação prática de vida. Andar com Cristo, andar prudentemente em sabedoria, e se andar em sabedoria é estar em Cristo, é conhecer a Cristo. Andar com Cristo é mais do que dar atenção a Ele, é caminhar com Ele. Por isso, irmãos, não basta apenas nós conhecermos a Deus pelo intelecto, mas além de conhecer a Deus pelo intelecto, a nossa prática de vida, ela deve ser transformada. Quantas pessoas conhecem a Deus? Quantas pessoas afirmam conhecerem a Deus? Quantos estudiosos ateus conhecem a Deus? Estudam sobre Deus, sobre esse Deus pregado pelos cristãos. Mas conhecer a Deus no que Paulo está convocando é conhecê-lo a partir de uma vida prática, de uma vida transformada. Inclusive o termo utilizado por Paulo no verbo conhecer é um termo que fica melhor explicado no sentido de experimentar, de algo prático. Você conhece que uma laranja é doce só se você experimentar, de você tomar a atitude de ter ali um toque, de manuseá-la, O conhecer a Deus aqui é a mesma forma. Nós só conhecemos verdadeiramente a Deus quando nós temos um relacionamento de proximidade, quando nós caminhamos juntos. Por isso que Paulo ele utiliza esse verbo andar e esse verbo conhecer nesse sentido. 1 João 2, 5 e 6, João vai dizer: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Assim como Cristo andou, devemos nós
andar. Mas você deve se perguntar, será que não seria um fardo tão grande para nós andarmos como Cristo andou? Paulo não está exigindo, nem João, que nós atinjamos um nível de perfeição, assim como Cristo atingiu. Mas a ideia é para que possamos ser encorajados a examinarmos as inclinações do nosso coração. Andar como Cristo andou é um convite para que o homem possa examinar as inclinações do seu próprio coração. Será que o seu coração está inclinado aos passos de Cristo, a fazer aquilo que Cristo fez? Meus irmãos, eu creio profundamente que é muito mais fácil andar como um fariseu. Eu creio profundamente que é muito mais fácil andar como um religioso do que andar como Cristo andou. Afirmar a nossa necessidade de andar prudentemente em sabedoria e descobrir que o padrão é Cristo, pode até soar para você como uma afirmação legalista, uma afirmação que você deve andar como Cristo, que não leva em consideração as suas falhas. Você deve estar pensando, Mateus, você está levando em consideração o fato que eu sou falho? Você está falando para eu andar como Cristo andou. Você está levando em consideração os meus pecados? Mas não é essa a intenção de João e nem de Paulo. Andar como Cristo andou é o resultado natural daquele que está em Cristo. É a busca natural daquele que está em Cristo. Andar como Cristo andou é a marca dos seus discípulos. Historicamente, nós podemos estudar e ler sobre homens que andaram como Cristo, que deram passos incríveis como Cristo deu, tiveram atitudes e que suas vidas foram marcadas por redenção e por benefícios gerados aos homens. Nós podemos ver em alguns períodos sombrios da humanidade o Evangelho sendo levado por homens, o Evangelho sendo luz por homens como Agostinho de Hipona, Lutero, Martin Luther King e outros homens que eram pecadores, mas que os seus corações estavam inclinados ao Evangelho, e porque os seus corações estavam inclinados ao Evangelho, o Espírito de Deus deu a eles sabedoria, e através dessa sabedoria, eles compreenderam as trevas da sua sociedade, e o Evangelho foi luz por meio da vida deles. Outra atitude que um discípulo de Cristo deve ter, versículo 16, remir o tempo. Primeira atitude é andar em sabedoria, e compreendemos então quem é essa sabedoria, é Cristo, e compreendemos como devemos andar como Cristo, ter o nosso coração inclinado a Ele. E a segunda atitude é remir o tempo. Ser sábio também é aproveitar todas as oportunidades. É isso que Paulo está falando, por isso que remir o tempo vem em segundo. Porque primeiro você tem que ser sábio. Se você é sábio, você vai aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo. E a palavra que Paulo utiliza aqui para remindo, traduz o significado de comprar ou de resgatar o tempo. E como nós temos gastado o nosso tempo, desperdiçado o nosso tempo. Ao ler os escritos de Paulo, por exemplo, nós vamos perceber que Paulo sempre, quando ele vai defender o seu apostolado, Paulo sempre defende com um sentimento de tristeza.
no sentido de que ele poderia ter descoberto esse evangelho antes, no sentido de que Paulo poderia ter aproveitado mais o tempo de vida que ele teve em prol do evangelho. Por isso que Paulo, ele coloca aqui para que nós possamos aproveitar o tempo. Talvez Paulo tivesse já numa certa idade e Paulo estivesse olhando para aquele tempo que ele desperdiçou perseguindo os cristãos. E Paulo, ele orienta a igreja, então aproveitem as oportunidades. Mas, irmãos, aproveitar o tempo aqui está relacionado à qualidade. Se nós tomarmos Cristo novamente como exemplo, nós vamos perceber que o tempo utilizado por Cristo era um tempo utilizado para realizar o propósito de Deus, para glorificar a Deus. E Cristo, nem um minuto sequer, dedicou o seu tempo para outra coisa. E você pode até estar se perguntando que nós hoje não temos capacidade de dedicarmos todo o nosso tempo a Deus. E que isso pode ser uma afirmação também legalista que coloca sobre você um fardo, sobre mim um fardo. Mas, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos e onde nós estamos plantados, de alguma forma, Deus pode ser glorificado através do nosso testemunho de vida. Se nós andarmos em sabedoria, Deus será glorificado. E o tempo será remido, será usado para a glória de Deus, onde quer que nós estejamos e fazendo o que quer que estejamos fazendo. Paulo escreve para os gentios. Os gentios, eles perderam muito tempo sobre o jugo da lei, sobre o jugo da condenação. Paulo, então, ele está encorajando para que aqueles gentios pudessem viver de forma plena em Cristo, glorificando a Cristo em meio à sua sociedade caída. E não mais permitindo que os judaizantes pudessem introduzi-los novamente ao jugo da lei. O tempo, irmãos, é algo muito precioso. E ao mesmo tempo que o tempo é algo muito precioso, nós não podemos dominá-lo e nem podemos prolongá-lo. E Paulo vai dizer que, além disso, os dias, eles são maus. O salmista, no Salmo 90, verso 12, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É necessário, irmãos, aproveitar o tempo, porque os dias maus, eles afetam a maneira como que nós vivemos. Eles afetam aquilo que é realmente importante. Os dias maus, eles afetam a nossa forma de viver. Por isso que nós devemos aproveitar o tempo para glorificar a Deus. Logicamente que o pecado, ele sempre estará presente em nossos dias. E por ele estar sempre presente, ele sempre estará impossibilitando o homem de viver plenamente para Deus. Porque nós ainda estamos andando de acordo com o mundo, como Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 3. Mas o nosso coração, irmãos, ele deve estar perseverante e inclinado para a vontade de Deus. Jesus nos ensina isso em Mateus 6, na sua oração. Porque por mais que estejamos andando de acordo com o curso desse mundo, por mais que estejamos tendo que lidar com o pecado, e o pecado nos impossibilita de glorificarmos a Deus plenamente, em todo o nosso tempo, nós devemos estar perseverantes. O chamado é para perseverança.
Por isso, não sejamos insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 17. Em frente aos dias maus, irmãos, Paulo, ele não convoca a igreja para uma fuga. Ele não convoca a igreja para se envolver com o mundo, nem convoca a igreja para uma revolução. Diante do pecado do mundo, das injustiças do mundo, Paulo não convoca a igreja para queimar pneu. Paulo não convoca a igreja para invadir terra dos impérios. Paulo, ele não convoca a igreja para atirar em ninguém. O desejo de Paulo para a igreja e a oração dele é que diante dos dias maus, que conheçamos a vontade de Deus. Por isso, versículo 17, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diante dos seus dias maus, diante dos nossos dias maus, a palavra de Deus nos convoca para conhecermos a vontade do Senhor. Porque se nós conhecemos a vontade de Deus, ela é suficiente para afastar qualquer maldade, qualquer heresia. Se nós vivemos num território de caos, se nós vivemos em guerra, todo bom soldado, ele deve conhecer o seu campo de batalha. No campo, assim como o homem do campo, ele deve conhecer as estações e a terra. Nós, nesse mundo em caos, precisamos conhecer a vontade do Senhor. Hoje nós estamos presenciando um conflito entre os árabes e os israelenses, e nós podemos perceber os ataques aéreos, em que os ataques eles são planejados, né? As bases militares, os ataques de Israel, pelo menos, são planejados as bases militares dos terroristas, do Hamas, né? Então Israel, a inteligência de Israel conhece o campo inimigo e ataca de forma certeira no campo inimigo. Nós cristãos não devemos conhecer o campo inimigo, mas devemos conhecer a Deus. Se conhecermos a Deus, nós vamos saber lidar e tomar decisões diante da sociedade, diante de qualquer uma questão. Conhecer a Deus, conhecer a vontade do Senhor é suficiente para a igreja. É isso que Paulo está dizendo. O problema é que a gente quer conhecer o inimigo, né? A gente conhece mais o inimigo do que a nós mesmos, ou então conhecemos mais o inimigo do que o nosso próprio Deus. Por isso que conhecer a Deus é primordial para a proteção da nossa vida diante dos dias maus, para uma vida sábia. A igreja, ela tem uma missão de ser uma comunidade de pessoas que glorificam a Deus através das suas imagens de Cristo. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúne para se satisfazer, mas para satisfazer a vontade de Deus. E é essa a oração de Paulo, para que possamos ser plenos no conhecimento da vontade de Deus. É esse o desenvolvimento natural que se espera na vida cristã de alguém. Essa é a necessidade básica de todo cristão. Sem conhecer a vontade de Deus e essa vontade revelada na palavra, como nós então podemos atingir a sabedoria? Como então podemos nos comportar diante de uma sociedade em caos? Como então podemos tomar decisões importantes? E qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado de conhecer a Deus e de ter uma vida transformada?
é que nós andaremos de modo digno. Andaremos de modo digno. Agradaremos a Deus. Iremos frutificar em toda boa obra e iremos crescer no pleno conhecimento de Deus. Se nós vivermos o Evangelho de Cristo, se nós conhecermos a Deus e tivermos nossa vida transformada, nós iremos viver de modo digno. E essa palavra digno na Bíblia, ela traz a ideia de uma balança. Nós podemos imaginar as atitudes, as palavras e as ações de Deus colocadas numa balança. E na outra balança, as nossas vontades. Se nós vivemos o Evangelho, essa balança entre a vontade de Deus e as nossas vontades, elas estarão equilibradas. Nossa vida, se as nossas vontades estiverem em harmonia com a vontade de Deus, nós estaremos andando dignamente no Senhor. No contrário, se as nossas vontades estiverem mais pesadas em nossos corações, na balança do nosso coração, nós estaremos andando indignamente no Senhor. Outro resultado é agradando a Deus. Se nós estivermos agradando a Deus, é porque nós estamos vivendo de forma inteira para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, a igreja, ela vive de forma santa e piedosa diante da sociedade. Por isso que no versículo 9 desse texto, Paulo ele recomenda aos seus leitores para que eles pudessem transbordar do pleno conhecimento da vontade divina. Quando nós conhecemos a Deus e transbordamos desse conhecimento, nós afetamos as áreas que nos rodeiam. Nós não contemos esse conhecimento apenas para nós, mas afetamos as áreas que nos rodeiam, a família, os relacionamentos, o emprego, o trabalho, a escola. Então, irmãos, diante do caos que está essa sociedade, conheça Deus, conheça a vontade do Senhor, e que essa vontade seja revelada na sua prática de vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, nós louvamos a Tua palavra, porque a Tua palavra tem revelado a nós aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo, para a Tua igreja. Nos ensine, que o Teu Espírito possa sempre iluminar os nossos corações, os nossos olhos, para que possamos enxergar e compreender aquilo que o Senhor quer, a Tua palavra. Incline o nosso coração a Cristo, não a nós mesmos, não às nossas vontades, mas a Cristo. Move os nossos corações, move os nossos desejos, quebra o nosso eu, o nosso ego, e nos dê um coração novo, um coração parecido com Cristo. Que a Tua graça possa ser suficiente a nós, para que possamos lidar com as nossas vontades, e que através da Tua graça possamos vencê-las. No nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.